Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos chamando aqui Luísa, nossa convidada de hoje, no Arte Contemporânea em Pauta, do Museu Carlos Costa Pinto. Boa tarde, Luísa, seja bem-vinda. O Museu Obrigada. Carlos Costa Pinto agradece você ter atendido o nosso convite nesse nosso programa Arte Contemporânea em Pauta. E a gente começou no mês passado, nossa primeira convidada foi Nádia Taquari, e agora a gente lhe convida porque nesse primeiro momento a gente está chamando artistas que têm alguma relação com o museu. E você tem uma obra lá na área do museu. Então, vamos começar. Primeiro, se apresente, Luísa. Fale um pouquinho quem você é e depois a gente vai desenvolvendo. Tá bom. Bom, eu sou carioca paulista e agora baiana de um tempo para cá. Me envolvi com a história do cacau na Bahia por conta da minha parceria com o Diego Badaró. E tem o meu histórico, está ligado à USP, à Comunicação e Artes, que é a minha formação, a licenciatura na área de pedagogia. E trabalho com artes, sou uma artista plástica e desenvolvo toda a cara do nossa Ama Chocolate, né, que é o produto que eu e Diego desenvolvemos e trabalhamos arduamente e abrimos esse caminho, né, de recuperação do cacau e de tudo em função da preservação do meio ambiente e da preservação dos biomas brasileiros. Então, esse era o nosso olhar para o mundo e a gente continua assim, e é uma missão difícil porque não é a política, né, do país, então a gente tem que batalhar muito para preservar a cultura, preservar o meio ambiente, enfim. Então, eu me defino como uma ativista humana, basicamente. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória artística, né? Como é que começa a Luísa artista? A Luz Artista começa na família, que é uma família de artistas. A mamãe, toda a família, tanto de pintores quanto de escritores. E depois, quando eu fui fazer comunicação e arte, me envolvi completamente com a questão visual e também com a questão mesmo da comunicação e da arte como processo de educação. Uma mestra minha, que você conhece muito bem, é Ana May Barbosa, é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ela é uma referência na arte e educação no mundo, né? E eu dei a mão para ela e a gente trabalhou muito em cima da questão da história da arte e educação. Eu fui curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP no período que a Ana May era diretora, né? E é um trabalho, a questão da programação visual, a questão de traduzir o mundo através do pictórico é uma função que está no meu DNA. Então, eu nem consigo, não consigo nem pensar como seria outra coisa diferente disso. E vamos já para um pouquinho mais sua aproximação, sua relação já com o museu, né? A gente tem uma Tá, parceria já firmada desde o ano passado. Então, conte um pouquinho dessa sua relação para a gente chegar na nossa obra. tá. A relação começou da seguinte maneira: nós somos vizinhos, né? Nós estamos aqui no bairro.
E o Museu da Costa Pinto sempre me chamou muita atenção por conta do acervo, especialmente por conta dos balangandãs, que, aliás, você tem um trabalho belíssimo na universidade a respeito disso. E eu fui lá, busquei o PDF do seu trabalho, estudei ele de cabo a rabo, tenho a maior admiração pelo que eu aprendi com você ali. E essa questão, para mim, foi tipo, eu sou uma preservacionista, eu tenho essa visão de preservar o que eu acho que é a cultura e o meio ambiente, a história, aquilo que nos define como povo, aquilo que nos define como território, né? E eu, nesse território aqui do Corredor da Vitória, eu achei que a gente devia se juntar para fazer uma aliança de interesses culturais e de defesas ambientais. E você e a Bárbara foram absolutamente companheiras, parceiras e entusiasmadas, e a gente viu esse movimento de tentar trazer para aqui, para o nosso bairro. Nós temos alguns museus importantes, né? Então a gente pensou, estamos pensando sobre isso, né? Sobre uma questão de defesa desses ambientes culturais, né? Como que a gente vai fazer para que isso tudo não se perca, para que a gente tenha essa memória, né? Tanto quanto a Ama Chocolate está preocupada com a memória da terra, com a memória das florestas e dos biomas e com a vida disso, a gente também, eu olhei para a questão do museu como uma questão que é fundamental que a gente tenha isso como um lugar nosso, um lugar que a gente tem que proteger, que tem que preservar. E a gente sabe das dificuldades que os museus têm, né? Todos, que não tem aqui, a gente não tem uma cultura de fazer a preservação dos museus e de todo esse universo através do indivíduo, através desse tipo de postura, né? Então, o que eu gostaria definitivamente é que a gente conseguisse fazer do nosso bairro um grande território de defesa da nossa cultura e dos nossos museus, começando pelo Costa Pinto. Para quem não conhece Salvador, que a gente tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que não são daqui, podem não estar se localizando, só para a gente ajudar as pessoas a se localizarem. Tá. O Corredor da Vitória é um bairro, né, que é próximo à Graça, contíguo à Graça, e só no Corredor da Vitória nós temos 3 museus, né? O Museu Geológico da Bahia, o Museu de Arte da Bahia, que é o primeiro museu, né, da Bahia, do estado da Bahia, e o Museu Carlos Costa Pinto, além de galerias e centros culturais só nesse espaço, né? E na Graça também nós temos outros equipamentos culturais. Então, realmente, quando você está falando de um território cultural, é um território cultural que realmente precisa, né, ser abraçado pela comunidade, mais abraçado do que efetivamente pela comunidade. Nós fazemos o Museu Carlos Costa Pinto completou ano passado 50 anos de atividade ininterrupta. Nós atendemos um público, temos um serviço educativo que atende desde a pré-escola até a terceira idade, passando por vários programas, como a gente fala. E agora nós estamos no virtual, né, mas nós sempre agimos no presencial. E essa nossa aproximação de vizinhança, né, desencadeou isso, né? Começo dessa parceria que nós estamos gestando e que com certeza vai dar fruto, não só para o Museu Carlos Costa Pinto, mas para outras instituições culturais da área e da cidade também, nós nesse diálogo. Nesse programa, às vezes as pessoas pensam, né, no museu, como você bem colocou, essa questão do pertencimento da cidadania, às vezes a instituição museu, o nome museu, né, a pompa que isso, às vezes, um preconceito de não conhecer realmente a atividade cultural que uma instituição dessa faz,
faz com que a pessoa se intimide, não se sinta parte do processo. Então, através de vários programas, a gente tenta construir essas ações de formação de plateia, desde a pré-escola, como a gente está falando, e aos poucos a gente está vendo essa mentalidade mudar, né? Pouco a pouco, mas não é uma coisa realmente fácil da gente mudar de uma hora para outra. E nossa própria comunidade do entorno, né, agora que está mais efetivamente participante, às vezes a gente recebe mais pessoas do outro lado da cidade, da periferia, enfim, de outras cidades, de outros municípios, do que a nossa própria, vamos chamar, vizinhança, como você bem colocou, né, o pessoal do prédio, do lado, enfim. Então, isso é um trabalho que a gente está construindo, né, eu acho outra vertente. E também, as pessoas estranharam um pouquinho quando a gente botou esse programa Arte Contemporânea em Pauta, pensando assim, bom, Museu de Artes Decorativas, fruto de uma coleção particular de seu Carlos e Dona Margarida Costa Pinto, situado entre século XVII a meados do século XX. E o que é que tem a ver com arte contemporânea? Tem tudo a ver que nós somos um espaço aberto, como você bem sabe, né? E aí a gente já vai falar um pouquinho, a gente teve, no mês passado, a gente falou da exposição de Nádia, nós temos muitas exposições de artistas contemporâneos. Então, o museu é um espaço vivo, né? E você mesma fez uma criação, né, que a gente fez uma parceria ano passado. Conte um pouquinho dessa Ama Varanda. Conte um pouquinho disso, Luísa. Pois é, o museu tem uma área externa linda, com a mangueira deslumbrante, com a brisa fantástica, passarinhos, coisas divinas. E a AMA foi para lá e fez um café, que a gente chama AMA Varanda. É um café no museu e é tão agradável esse convívio da gente, das pessoas irem para lá para conhecer o nosso trabalho de restauro e preservação das florestas e dos biomas, e ao mesmo tempo estar dentro de um museu que é a preservação cultural. Então, esse universo casou completamente com a nossa filosofia de vida e de trabalho. E lá a gente eu fiz murais de florestas e coloquei um bando de informações para aproximar exatamente a questão da nossa experiência com as florestas e com o museu. Então, a gente tem lá um mural de árvores, de florestas, de flores e de coisas e tal. E eu fiquei muito feliz porque as pessoas passaram a usar aquele mural como local para tirar foto. Exatamente. É isso aí. Como nós não podemos estar lá agora, nesse momento, estamos trazendo uma imagem para as pessoas situarem um pouquinho essa obra que a gente está falando, né? Exatamente. E que ocupou um muro imenso, grande, ficou bem bonito. A escala dele ficou bem legal. Então, as pessoas sentam nesse banquinho que tem aí, que a gente está vendo, e ficam e se fotografam nesse local. Ficou muito interessante, ficou muito bom. Quer dizer, a gente teve o problema óbvio da pandemia, né, que todo mundo sabe, né, que a gente teve Mas vai passar, Luísa. A gente vai voltar às nossas atividades, isso tudo é só um momento de reflexão, né? Como a gente estava conversando um pouco antes da live, e a gente estamos trabalhando para reconstruir, né? Reconstruir parcerias e voltar, né? Esperamos cada vez mais fortes. Então, essa sua obra, né, eu acho que ela é bastante emblemática de sua trajetória de vida, do compromisso da AMA, né, com relação em defesa da floresta, né, que você atua bem. Você tem um livro, né, que é interessante, né, fica ao contrário, mas para a pessoa ver, que é muito interessante sobre o cacau, a história do cacau e a história do seu projeto de vida, porque é mais do que uma empresa, né? Um projeto de vida. Exato.
E É. eu acho bem interessante você falar na página 17, você falando um sonho no começo de tudo. Acho Hum. bonito esse capítulo. E você fala, nós queremos fazer o cacau ser para o chocolate o que a uva é para o vinho. E isso é isso eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa do resgate, da cultura, porque tudo que a gente come e bebe tem história. E é uma coisa que a gente trabalha muito com os objetos no museu, né? A Exato. chocolateira, o bule de chá. Então, chá, café, chocolate, as bebidas que entraram na Europa a partir dos contatos com outras civilizações. E o cacau das Américas, né, que se transformou num produto tão cobiçado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa trajetória do cacau e desse seu sonho que você busca tornar realidade. Pois é, você sabe, né, que o chocolate, o cacau, quando ele chegou na Europa, aliás, chegou através dos espanhóis, né? E ele arrasou na categoria afrodisíaco, né? Ele veio, engraçado porque ficou cento e poucos anos ainda só no universo da Espanha. Depois é que ele avançou na Europa, né? Mas há casos muito engraçados das mulheres das cortes que passaram a utilizar o líquido do chocolate e começaram a ter, né, grandes baratos eróticos e compararam a champanhe, enfim. Porque realmente o cacau é uma fruta com vários elementos, né, na composição, elementos que mexem com todo o sistema neural, né, com os neuroquímicos, todos os hormônios, enfim. Ele é um grande propulsor dessa cadeia, né, neuroquímica que a gente tem no organismo. Então, o cacau veio, ele é um fruto originário da Amazônia brasileira, ele é nativo do Brasil, é um fruto que só dá 20 graus acima e abaixo do Equador, da linha do Equador. Então, não adianta plantar cacau na Suíça, que não vai dar, esquece. Esse negócio de chocolate suíço é marketing. É porque eles têm um leite lá bom, maravilha. Então, o chocolate ao leite ficou com essa fama. Mas o cacau é um fruto tropical, é um fruto das florestas brasileiras. Eu acho que a grande chave que a gente mudou quando a gente voltou para as fazendas e para retomar todo esse caminho, essa trajetória do cacau brasileiro, foi trazer essa realidade, que o cacau é um fruto brasileiro, é um fruto das florestas, e que se não tiver floresta, não vai ter chocolate. Pode esquecer. Então, cacau tem tudo a ver com preservação. Não sei se todo mundo conhece, né, Luiz? Às vezes as pessoas não conhecem uma fazenda de plantação de cacau e não sabem como é uma coisa integrada, né? Não é o Exato, desmatamento, né? Então, isso também, né? O cacau já estimula essa consciência da preservação. exatamente. O cacau no Brasil é um sistema agroflorestal. Portanto, ele é plantado, produzido à sombra das grandes árvores. E isso dá uma dimensão de cumplicidade com a floresta que é fundamental para qualquer tipo de agro, né? A floresta é a grande medicina, né, do mundo. É onde tudo vem. E aqui a gente tem, no território brasileiro, nós temos 7 biomas muito importantes e uma quantidade de água absurda, aquíferos fantásticos, bacias hidrográficas maravilhosas, tudo. Quer dizer, esse é o nosso ativo, sabe? A gente não deve mudar o nosso olhar para fazer bonequinha de Barbie e produzir, tentar competir com a China. Não é isso. A gente tem que fazer com que os nossos biomas e as nossas florestas se transformem no nosso grande lastro. A grande riqueza brasileira é essa. E isso acontece num cinturão tropical que não tem em outra região. Então, a gente tem que olhar o que é essa grande biodiversidade brasileira, a maior biodiversidade por metro quadrado do planeta. Então, é isso que a gente tem que botar na cartilha. Assim, vovô viu a uva?
Vovô viu o cacau. A floresta, vamos botar na escola, no princípio básico das crianças, o que significa a proteção do meio ambiente no Brasil, no nosso território. A alimentação que tem tudo isso, tudo que está intrincado na defesa, inclusive da água. Imagina, da água. Os mananciais, as bacias hidrográficas que alimentam todo o território. Quer dizer, é de uma obviedade acachapante, né? Basicamente é isso. E o cacau se serve, ele é um como queríamos demonstrar desse processo. Aliás, a AMA se transformou num como queríamos demonstrar dessa questão das defesas dos biomas e das florestas. Porque a gente, desde o começo, a gente teve uma repercussão muito grande, não só no Brasil, como fora do Brasil. A gente teve 12 páginas do New Yorker falando sobre o nosso trabalho. A gente levou o cacau orgânico, e o nosso é orgânico e biodinâmico, para fora do país, para recuperar uma imagem que o cacau brasileiro pós e durante a questão da vassoura de bruxa perdeu. Ele era o maior produtor de cacau no mundo, mas perdeu esse mercado por conta de crimes, de piratarias, enfim, um outro capítulo. A vassoura da bruxa, inclusive, foi uma coisa de devastação mesmo. A gente pensou que, né, que não pudesse recuperar essa situação. E os produtores provaram, se reinventaram, né, e até melhoraram a produção, que a gente hoje tem um cuidado, né, sobre que você coloca bastante bem isso. Essa coisa da genética, né, do trabalho, do orgânico. Então, tem um compromisso maior até do que no passado não havia, né? Então, sim. Às vezes, como a gente mesmo está vivendo um momento complicado, né, de pandemia, então, às vezes, essa superação de um momento de crise traz novos horizontes, né? Para o cacau também foi isso, né, Luísa? Ah, sem dúvida. Você sabe que uma das coisas que definitivamente a gente vai ter que resolver como espécie humana é o que a gente bota na boca, sabe? Isso é fundamental. E como a gente alimenta as pessoas com qualidade. É óbvio que a gente tem coisas assim da infraestrutura, principalmente num país como o Brasil, que é um absurdo que a população ainda esteja 60 e tantos por cento do território não tenha sistema de infraestrutura, de encanamento, de água potável, sabe? E eu acho saneamento básico, água encanada, a gente pensa, não é universal ainda. Né? Não é, e isso é fundamental. Se você fizer isso, né, nesse universo do saneamento básico, você diminui profundamente as questões de saúde. É óbvio. Você dá condição de água potável, de qualidade, né? De qualidade de vida para as pessoas e também para o meio ambiente. Né? Voltou, você falhou um pouquinho. Estava falando, toda essa infraestrutura é tão importante para a qualidade de vida humana, como também para a preservação do meio ambiente. Né? Não é jogar o lixo, como a gente. Essa consciência que tem crescido cada vez mais. Né? Claro, e que tem que ser uma coisa entranhada na gestão pública. Não pode ser uma coisa só de efeito, sabe? Pontual. História, pontual. Não, tem que ser uma espécie de chiqueteria da gestão pública, sabe? Assim, tipo, eu vou me dignar a cuidar desse tipo de aspecto para a população toda brasileira e para sair desse sufoco, porque a questão da epidemia, que nasceu lá na China e qualquer coisa, mas você imagina um território como o Brasil, tão rico, tão biodiverso, tão forte como se a gente tivesse qualidade né, de saneamento, de água, de qualidade de vida, as chances da gente superar essas crises seriam imensas, né? E eu acho que não tem outro caminho, a gente vai ter que caminhar para isso, graças a Deus, né?
Fofo. É um Chega, alerta, né? gente. Chega, né? Vamos ficar espertos. Não dá para Então, ser. então, a preservação, como você bem está colocando, é um compromisso de vida que você traz para sua expressão artística, né, Luísa? E a gente conta um pouquinho mais disso. Então, desde sempre, as minhas questões de arte, no começo, estavam muito na questão da professora de arte, né? História da arte, como eu sempre estive ligada a isso, a arte e educação e tal. E o meu trabalho tinha a ver com as minhas discussões pessoais a respeito da linguagem pictórica, né? A discussão do que compõe essa linguagem. A partir do momento que eu fui desenvolvendo a questão ambiental, o meu ativismo com essas questões, eu fui mergulhando nesse DNA das florestas, eu fui mergulhando no que significa um plano aberto de uma floresta até você chegar a uma folha e entrar nessa folha e transformar isso numa questão abstrata, né? A abstração é um mergulho que você dá na forma, né? Então, eu acho que as minhas questões na arte, na pintura, elas foram para esse universo. E também eu passei a desenvolver a cara do nosso chocolate, né? Eu fiz a direção de arte das embalagens e muitas delas utilizam as minhas pinturas, né? A composição toda da embalagem foi montada por mim e as pinturas estão aí também. Mas, fundamentalmente, o que me deu um tesão enorme foi essa questão desse mergulho da folha, sabe? De chegar do panorama, porque uma coisa, quando você está olhando teoricamente para um universo como uma floresta, você é um observador, né, de fora. No momento que você vai fazendo um zoom para dentro da floresta e vai chegando no elemento do denominador comum dessa floresta, uma folha ou a trama da folha, você passa a fazer parte dela. Você passa a entender que sem isso aí a gente não vive, sabe? Sem isso aí a gente não vive. No corredor da Vitória, por exemplo, a gente tem árvores centenárias. E eu aproveito aqui para dizer que a gente tem que preservar essas árvores como um grande museu da biodiversidade brasileira. Aqui tem árvore que é atribuída, não sei, mas é atribuída a Tomé de Souza, que ele chegou lá e plantou. Não sei exatamente, mas é o que eu sei que tem. Aí é um pouquinho, acho que é um pouquinho demais, mas a gente tem árvores centenárias realmente no corredor da Vitória, a gente convive de fronte, né? Inclusive com uma bem grande, que é, né, que a gente é uma referência na cidade até, né? Pois é, então, eu fico imaginando o seguinte, que aliás, quando a gente vai fazer isso, viu, Simone? A gente vai classificar cada árvore daqui com seu nomezinho, fazer, sabe, essa coisa da museóloga? Nomezinho, origem, não sei o quê, bebê, botar todas as plaquinhas para as pessoas passarem como num museu de árvores, sabe? E terem conhecimento de que aquela árvore é isso, que ela tem tantos anos, porque você detecta, né, a idade de uma árvore através de alguns recursos. Vamos fazer E isso. tem uma pessoa aqui que está lhe agradecendo uma obra sua que está na Biblioteca Edgar Santos. Ah, tá. É a Jane Palma. Passou rápido, eu não vi o nome. É Jane, foi Jane, foi Jane. Ô, Jane, um abraço, Jane. Um beijo, querida. Tem mesmo, tem um tríptico lá que eu fiz para eles. Ficou bonito aquele trabalho, ficou bem legal. Não tem. Também de floresta? Hã?
Também com Floresta. floresta. Também Né? E floresta. você trabalha na sua paleta, né, essas cores bem tropicais, né? Você estava falando que você parte da folha. A folha, a gente vê as etapas da própria trajetória de uma folha, como ela tem as nuances cromáticas, né? E a gente vê muito isso na sua obra. Acho que você também, mas fale aí, você que é a criadora, que sabe muito mais do que nós espectadores, né? Não é, pois é, porque você vai entrar na intimidade daquela folha e você vai descobrir que para chegar num determinado tom de verde, ela tem que se combinar com vários outros tons, vários outros, sabe? O universo cromático que tem ali é muito sofisticado. Para você viajar naquilo, não dá para você classificar, é verde, não. É verde com roxo, com azul, com vermelho, com não sei o quê, com bebê, blá, blá, blá. Então, a viagem que você faz para trazer aquilo para uma tela é um grande prazer, é uma grande intimidade, é isso, é uma grande intimidade com a folha, né? Mas que eu cheguei na folha, mas eu passei pela floresta, eu passei por algumas árvores, e aí eu cheguei nessa folha. Pois é, então, esse seu resgate de DNA, né, e DNA que se transforma na sua expressão artística, né, que a gente está vendo. Então, quando a gente denominou essa nossa conversa de em defesa da floresta, não foi uma coisa arbitrária, foi trazendo esse referencial, né? Toda uma expressão artística é fruto de uma trajetória de vida, de referências, né, Luísa? Exatamente. E você sabe que agora a gente ama, está entrando no universo riquíssimo através de parcerias com vários biomas, vários biomas. E isso está nos trazendo assim além das nossas florestas fantásticas, a gente está entrando em contato com o universo mágicos da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, da Caatinga, enfim, de outros biomas que são de uma riqueza fantástica. Eu não sei, daqui a pouco eu vou começar a caatingar. Mas é o sertão, né? O sertão, o Diego tem uma ligação muito forte com o sertão e por conta do lado Borges, da família dele, os Badarós são da floresta, né? E os Do sul da Borges são. Bahia, do Badaró do sul da Bahia, que a gente tem até a citação Jorge Amado, né, se não me engano. Isso, tá? Exatamente. Tem uns livros do Jorge Amado que contam a história da família, né? Da família Badaró. Então, o Diego já é quinta geração do cacau, né? E eu espero que o cacau tenha muitas e muitas gerações para a gente não perder. Na verdade, eu vou te dizer, o chocolate, o cacau o chocolate como produto final está aumentando o consumo no mundo de uma maneira exponencial. Lugares como a China, como o Japão, que não havia sabe, essa questão Essa da tradição de consumo. chocolate. Tá impressionante como está crescendo. Então, a gente precisa ficar muito atento à questão da terra, sabe? Porque a terra é que nos proporciona o alimento, né? Então, assim, não dá para ser diferente. A gente não pode subestimar essa questão e não pode subestimar a questão da biodiversidade, que a biodiversidade é que realmente enriquece a alimentação, né? É que dá um panorama assim, de nutrição muito importante. A gente não vai conseguir consumir as monoculturas e achar que vai ficar bonito na foto, porque não vai, né? Vai ficar lá anêmico, cheio de problema. Eu acho que esse é o caminho que a gente está. Se alguma coisa a gente está vivendo nessa crise planetária, é essa reestruturação mesmo da alimentação, do modo de vida, né? Da prevenção. A gente precisa se cuidar.
tem um histórico, né? A humanidade tem ciclos e tem, né? A gente está vivendo um ciclo que vem de pós-guerra, da Segunda Guerra, né? Com a noção de que crescer abusivamente era o grande lance e que produzir em escalas nababescas era o grande lance. Agora a gente tem que rever tudo isso, né? E Verdade. organizar de maneira que todo mundo possa se alimentar, né? É. E pegando suas próprias palavras, como você fala assim, você acha o sonho está no começo de tudo que a gente faz, parte do sonho? Sem dúvida, sem dúvida. E o que é que Luísa sonhou, né, para começar toda essa trajetória que você fala, o sonho no começo de tudo, né? O que é que você sonhou e o que é que você acha que você está construindo tanto artisticamente, que é fruto da sua vida, como é que é esse caminho, essa sua poética de vida? Olha, eu tenho um ascendente Sagitário. Eu sou uma pessoa que fica olhando assim para uma direção e falando: nossa, gente, eu sou Highlander, sabe aquela coisa? Tem a turma Highlander que fica aí ancestralmente conectada com esse compromisso com a vida, sabe? Então, eu nem nunca deixei de ter esse compromisso com a vida, não. Eu sempre fui uma batalhadora nesse sentido. E as coisas, quando você tem uma direção dessa, as coisas vão acontecendo, né? Vão se encaixando no seu universo de realização, né? Eu uso muito uma expressão que o Raul Seixas notabilizou, mas que vem do Crowley, né? Do Aleister Crowley, aquele bruxo, né? Do começo dos anos do século XX, que é sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, o sonho que a gente vive desse universo capitalista, onde poucos têm dinheiro e muitos estão muito maltratados, isso é um sonho também, é uma bolha. Isso pode estourar. E outras bolhas vão ocorrer, né? Não há um compromisso, sim, é o natural, assim será para sempre. Não existe isso. Existe uma criação coletiva. O sonho é o início de uma criação coletiva, que você pode fazer uma colapsar na realidade. Você pode trazer para a realidade a partir do momento em que você tem fé naquilo e você se coloca à disposição daquilo. Então, basicamente, quando você se coloca à disposição daquilo, as coisas começam a acontecer e os compromissos começam a cair na sua cabeça. Então vai fazer isso. É? Você acha, então vai lá proteger a floresta. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Começa com a necessidade fundamental de admirar muito o Brasil, sabe? Admirar essa coisa mágica, essa coisa que eu fico imaginando quando Darwin passou aqui, né? Antes da formulação, né? Da questão das espécies, ele passou por aqui numa expedição de Beagle, indo lá para a Terra do Fogo, e ele descreve o Brasil de uma maneira tão entusiasmada, flores incríveis, plantas maravilhosas, exuberância, não sei o quê. Vamos retomar Caminha, né? O nosso escrivão, né? Que também disse coisas divinas sobre esse território, né? E outros tantos, o que Debré conseguiu na pintura, o que Post, enfim, vai longe, né? Esse Brasil é um Brasil idílico, sabe? É uma sensação de que Brasil, a gente tem um oásis, sabe? A gente tem um lugar mágico. Não vamos perder isso, vamos para cima, sabe? Vamos cuidar desse território. Não existe questão de, sabe, aquelas competições geopolíticas babaquinhas e não sei o quê. Não.
O Brasil tem que ter a grandiosidade que lhe foi cabida, sabe? É o único país no mundo que tem nome de árvore. Único. Não tem outro, entendeu? Se você vai juntando as coisas, eu falei, gente, não dá. Vamos batalhar por isso, né? Vamos batalhar por essa dignidade. Deixa eu te contar, esse livro aqui, você mostrou, que tem aqui, a gente ganhou o prêmio de melhor livro internacional, o prêmio internacional de melhor livro na categoria chocolate, arte e tal. A gente foi receber lá na China. E que aqui tem fotos do Christian Cravo, tem fotos do Vitor Afaro, tem fotos minhas, fotos do Diego. A gente fez um trabalho assim de arqueologia mesmo da história do cacau e trouxe fotos do Pierre Verger. Enfim, fizemos uma pesquisa enorme para montar esse livro. E tem, no texto, tem toda a história da nossa... Não só da história do cacau e das florestas, como a história de como a gente encarou esse desafio, né? E foi para cima. É bem interessante o que tem nesse livrinho aí. Essa questão mesmo, quando você fala, só voltando um pouquinho, a gente falou, transformar o cacau como o cacau está para o chocolate, assim como a uva está para o vinho, que quando a gente vê toda, né, é reconhecido, né, o vinho já tem toda essa cultura e tudo. Você acha que nesse pós-vassoura de bruxa, isso foi consolidado de uma forma diferenciada culturalmente, como identidade, uma busca pela preservação e pela preservação cultural, na verdade, né? Uhum. Então, a gente está nesse caminho, né? Uma ligação aqui, voltei. A gente está nesse caminho e foi assim que a gente foi para as fazendas, foi para fazer um terroir, né? Fazer uma experiência de origem, né? De origem do cacau. Tanto que, de fato, a gente está descrito em alguns compêndios na Europa, no CIRAD, por exemplo, que é um centro de pesquisas de frutas tropicais que fica em Montpellier, como o chocolate tropical agora, né? Nós somos o que o mercado internacional chama de tree to bar, ou seja, da planta ao tablete. Não são poucos que fazem isso. De uma maneira geral, as pessoas compram o bean, né, a amêndoa, o bean to bar, e fazem seus chocolates ou compram mesmo o líquor, né, a massa de chocolate para desenvolver seu chocolate. Não é o nosso caso. Nós fazemos desde a plantação até o chocolate final. E isso nos dá o direito de falar sobre terroir, falar sobre origens, sabe? Falar sobre latitude, longitude, sabe? Territorializar a nossa produção. Onde é que a gente está plantando e quais são as dinâmicas daquela terra que proporcionam exatamente aquele buquê, aquele flavor, aquela circunstância que você não vai comer em outro lugar do mundo. Você pode ter a mesma experiência com o pessoal do Equador e tal, mas você vai saber que aquilo é o chocolate que a terra do Equador te deu. Aqui no Brasil, o chocolate que é feito na Amazônia e no sul da Bahia é uma circunstância bioquímica daquela terra, daquele terroir. E isso é uma coisa que eu admiro muito na cultura agrícola europeia, porque eles têm a defesa de território, assim, Champagne é um território desse tamanho e só pode ser denominado se for dali. Se for um outro tipo de vinho, Bordeaux, não sei o que, é naquela região. Aí o azeite é feito daquela outra região. Toda sabe, essa territorialização
acrescenta um valor para quem vai consumir aquilo e para quem está fazendo, o respeito que se tem ao produtor em relação a isso é fundamental, porque, primeiro, você está passando uma experiência para alguém que vai comer o seu chocolate, que eu vou pegar isso aqui, você vai provar, e você sabe de onde vem, sabe? Você sabe que ali tem aquelas árvores centenárias, que ali tem aquele brodo, sabe? Aquele sumo da terra específica que gerou aquele fruto. Então, tem uma poética na questão do terroir que eu acho fascinante, independente das questões de mercado, mas eu acho fascinante. Aí você fica lá vendo o pessoal da Europa, do mercado europeu, que faz isso brilhantemente, né? E a gente tem a maior biodiversidade por metro quadrado do planeta, tem que fazer isso. A gente tem que cuidar dessa nossa... E é só assim que a gente vai acrescentar realmente, agregar valor ao que a gente faz, entendeu? Não é mandando minério para a China, para voltar em forma de geladeira, entendeu? Se você não tiver floresta para alimentar todo mundo, não vai ter nem o que guardar nessa geladeira. Começa por aí. Então, é melhor você proteger o meio ambiente, fazer com que a terra seja bem cuidada, que forneça para você todos os alimentos necessários para a sua manutenção, que os animais todos sejam muito felizes, porque eles todos fazem toda a conexão, né? Essa trama, né? Não só a trama das raízes que se, né, interconectam, aqui, essa grande internet subterrânea entre as raízes, quanto os animais que fazem que levam, né, polinizam e levam e fazem essa riqueza, né, entre os biomas. É simples, é bem simples, porque é uma questão de virar a consciência, sabe? Virar a chave da consciência. E eu acho que tem que estar nas escolas com muita força. Eu acho que as escolas estão preocupadas, muito preocupadas com isso, sabe? E foi engraçado, anos atrás, quando esse assunto chegou, eu vi esse assunto chegar na TV aberta, eu falei, ai, gente, está ficando bom. O povo já está falando, né? Já está se dando conta de que isso aí é o caminho das pedras, né? Então, vamos nessa, né? Estou com muita saudade de vocês aí do museu, da gente ficar ali tomando café. Muito bom. Toma chocolate. Chocolate. Aquela Pois é. misturinha Vai, de... vai, a gente vai voltar com fé em Deus. Então, Luísa, quando a gente fala que tudo que a gente come e bebe tem história, é cultura, que a gente trabalha cada peça do museu nesse resgate dos hábitos alimentares e tudo, isso não é só passado, né? Não, Essa trajetória é passada, presente e é futuro, como você bem está colocando. E tudo isso perpassa pela questão da preservação, da questão da criação, de uma forma de ver a vida, de se expressar, você além de tudo, como artista, né, que bebe dessa fonte. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada com as novas gerações. Você falou tanto de Ana May Barbosa, com uma referência em sua vida, e é isso que acho que o papel do museu, né, nessa formação dessas novas gerações, a gente passar essa necessidade de se ver nesse processo histórico, que é o nosso processo de vida e de sobrevivência, você não acha? com certeza, é absolutamente importante. Quando você faz o histórico, a antropologia do alimento, né? E utiliza os canais, os museus e assim e tudo que você puder, toda a escrita, toda a arte, isso é fundamental, porque a gente vive numa e principalmente agora, né, que como a gente estava falando, pós-guerra, pós-segunda guerra, a gente mergulhou num universo de crescimento descontrolado, né, para, enfim, numa euforia, né, enorme de podemos fazer tudo e vamos passar por cima de tudo e acontecer e tal.
Mas a gente tem que recuperar o espaço crítico, né? O espaço de cultura, o espaço Até porque a gente precisa de raiz, a gente tem que ter raiz, tem que ter cultura, a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que olhar para os ancestrais pensadores, os filósofos, os artistas, todas as pessoas fantásticas que vieram e que trouxeram informações e discussões. Enfim, esse é o olhar que a gente tem que continuar segurando essa tocha, sabe? Para não ficar perdido. Porque essa coisa de você ficar só na primeira página, né, do universo te dá uma sensação de vazio muito grande, né? Se você não fizer essas conexões, eu fico olhando o que tem de universo, né, no universo iconográfico, no universo da escrita, para a gente acessar e para se enriquecer, para estar conversando, de repente, estar conversando com Nietzsche, com Spinoza, né, vendo os quadros do Miró, enfim, fazendo essa rede, esta rede, né, de cultura e de é muito forte isso. A gente passa a pertencer a alguma coisa, sabe? A gente não fica parecendo um balão solto aí, maluco, que não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Acho que é um dos grandes problemas da sociedade atual, essa falta de identidade, de pertencimento, por conta de não se ver nesse processo, nas coisas, nos hábitos, no processo histórico, como você bem está colocando, né? E a arte tem um papel fundamental nisso, né? Exatamente. A arte é fundamental. Você sabe que a gente tem esse problema também na educação, porque e a Ana May Barbosa fala muito isso. A questão de você estudar, a saber ler a arte. Não é só, não é formar artistas. Isso é uma questão pessoal, se você gosta de trabalhar com isso. É a questão de você saber que aquilo é uma linguagem, assim como é o alfabeto. E a linguagem da arte, assim como a linguagem visual de uma maneira geral, se você não conhece, você pode até ser sujeito passivo dela, porque a gente acaba sendo muito manipulado se você utiliza um espaço onde você faz algum tipo de distribuição de imagens com uma determinada intenção, a gente sabe quantos símbolos foram usados, né, por figuras, líderes políticos, e que a origem do símbolo não tem nada a ver com o uso que lhe foi dado. Não. Então, é uma questão de alfabetizar as pessoas na linguagem visual, né? No universo Não, da linguagem visual. O Kandinsky tem livros lindos a respeito da educação visual, ponto e vírgula sobre o plano, por exemplo, né? Que ele discute toda a questão de como aplicar a linguagem, né, visual sobre o plano e como isso, e fora isso, né, o próprio mundo, a gente vive cercado de um universo de imagens que a gente precisa ficar esperto mesmo, né, para não cair em roubada, né? E a gente acredita que a arte é uma possibilidade de transformação. E transformação esperamos para pessoas e um mundo melhor, né? Exatamente, exatamente. Você imaginou, dá para viver sem arte? Não dá, gente. Faz um buraco na alma, né? A gente é levado pela música. Ontem mesmo eu vi a live do Caetano. Meu Deus, que momento mágico, sabe? Que coisa linda. Eu adoro, eu fico aqui no meu universo com som direto, selecionando músicas e tal, enfim, pintando, trabalhando, fazendo tudo isso, mas não dá para viver, só por aí não dá. E aí você vem com toda a questão das cores, né, do universo cromático,
dos volumes. A gente vive esse mundo, a gente faz parte dele, né? Então, é fundamental. Você vê a arte como uma possibilidade dessa nossa conexão para uma transcendência, uma possibilidade de transcendência? Completamente, completamente. A arte, ela te dá uma conexão, né, com o intangível, te dá uma pertencimento, né? Você não fica só, você não se isola, né, como um ser estranho, um alienígena, né? Você pertence a alguma coisa, você pertence a um universo de formas, um universo de imagens, um universo de escolhas, de seleção, de força, de energia. E aquilo te dá uma sensação nos chakras, né? Que se você não tiver isso, não rola, você empobrece mesmo, né? Então, eu digo para quem está nos vendo, é imperdível o trabalho e o histórico dos balangandãs do museu. É imperdível, porque ali tem tudo, né? Ali tem, é só, se você pega só esse exemplo aí, né? Se você vai detalhar peça por peça daquilo que foi pendurado ali, você desbrava o mundo, né? Aquelas que que você me mostrou, que tem símbolos e talismãs do mundo inteiro, de várias culturas, né? Todas ali, quer dizer, ali é tudo, ali é uma linguagem de imagem, de São forma. histórias de vida, histórias de símbolos, histórias de reuniões de cultura, de intercâmbio, enfim. É uma viagem realmente à parte. Luiz, a gente tem 3 minutos. Eu gostaria que você fechasse um pouco essa nossa conversa para todos que estão nos assistindo, falando, né, um fechamento dessa sua trajetória. Vamos relembrar a nossa árvore que dá origem à nossa conversa, né? Desse processo todo. Fale aí, Luísa. Pois é, adorei fazer essa conversa com você, Simone. A começar porque eu estava com saudade de você. E depois porque é tão bom falar sobre arte, né? Sobre cultura, sobre o que a gente está aí defendendo, né? É difícil defender isso, é difícil, é complicado, mas é isso aí, a gente tá aí. Vamos lá, vamos retomar nossas atividades todas daqui a pouco. E vamos fazer o Museu das Árvores. Vamos classificar todas as árvores aqui do corredor e transformar esse corredor aqui num corredor de cultura das árvores também, né? Também, do meio ambiente e de tudo. Em nome do Museu Carlos Costa Pinto, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, de falar dessa sua trajetória, não só artística, como essa sua trajetória de vida, e fortalecer nossa parceria, esse nosso compromisso em prol da cultura, da preservação. Enfim, agradecer a todos que estão nos assistindo e pedir a todos que, por enquanto, acompanhem as atividades do museu através das redes sociais e que, em um momento oportuno, a gente vai voltar com fé em Deus para outras ações. Então, obrigada, Luísa, obrigada a todos, obrigada a todos. Obrigada, gente. Já está gravada a nossa live, viu? Ah, que ótimo, maravilha. Tchau, Luísa. Tchau, pessoal. Obrigada.